Ela só queria uma noite de aventuras com seu empregado. Mas se apaixonou. Ela só queria uma noite de aventuras com seu empregado. Mas essa noite mudou tudo. Num café à beira-mar, numa pequena cidade cheia de festas tradicionais e aromas de café fresco, uma mulher independente busca escapar da rotina e das responsabilidades que a consomem. O jovem empregado, sempre atencioso e discreto, será o inesperado companheiro dessa fuga. O que começa como um simples convite para a festa da maré se transforma numa conexão profunda, que vai desafiá-los a enfrentar desejos, inseguranças e escolhas que podem mudar suas vidas para sempre. Aqui, entre o calor do verão, as cores do outono e o aconchego do inverno, eles descobrirão que o amor pode nascer onde menos se espera, mas nada será fácil, cada passo virá com sacrifícios e obstáculos que testarão seus corações e sonhos. Se você gosta de histórias que falam sobre encontros inesperados, crescimento pessoal e paixões que transformam, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar essa jornada cheia de reviravoltas e emoção. Vamos juntos descobrir o que o destino reserva para essa dupla improvável, em meio às tradições e encantos dessa cidade litorânea. Ela sempre gostou do aroma intenso do café pela manhã, aquele cheiro que parecia despertar não só os sentidos, mas também o espírito. O café da cidade, pequeno e charmoso, era seu refúgio e ao mesmo tempo seu desafio constante. Ela, mulher decidida, dona daquele estabelecimento que servia mais que bebidas, oferecia histórias, encontros e uma pitada de magia cotidiana. Mas por dentro, sentia o peso de uma vida que parecia se repetir sem graça, como uma música que toca sem variação. Nos últimos meses, a rotina havia se tornado uma prisão dourada. Administrar o café, lidar com fornecedores, clientes e ainda tentar manter as contas equilibradas consumia sua energia. E mesmo assim, sentia a falta de algo que não sabia nomear, uma noite de aventura, uma escapada que não pedisse nada além do momento, sem promessas, sem cobranças. Ele estava lá, silencioso, eficiente, o empregado mais dedicado que já teve. Um rapaz com jeito calmo, que sabia escutar, que parecia entender o que não era dito. Não era só um funcionário, era alguém com quem podia dividir um pouco do peso dos dias difíceis, mesmo que as palavras entre eles fossem poucas e sempre formais. O convite surgiu de repente, num dia abafado de verão, quando o sol parecia derreter até os pensamentos. Ela decidiu que era hora de mudar o ritmo e, num gesto meio impulsivo, perguntou se ele gostaria de acompanhá-la à Festa da Maré, uma celebração tradicional da cidade, cheia de danças, música e sabores locais. Só uma noite para esquecer tudo, pensou ela. Ele hesitou por um instante, mas aceitou. Talvez também precisasse dessa mudança. O acordo era simples, nada além de diversão e distração. Naquela noite, o café fechou suas portas mais cedo, e a cidade parecia ganhar vida de um jeito diferente. As ruas se enchiam de luzes coloridas, risadas e o aroma doce das comidas típicas. Eles caminharam juntos, em meio à multidão, cada um tentando esconder um pouco da ansiedade que sentia. Ela percebeu que seu coração batia diferente quando ele sorria de verdade, quando compartilhava uma história engraçada sobre sua infância naquela mesma cidade. Ele, por sua vez, sentia o peso do olhar dela, tão diferente do costumeiro tom profissional, misturado com uma curiosidade sincera. Na praça principal, sob as lanternas de papel que balançavam com a brisa, eles se aproximaram mais do que jamais imaginaram. A música envolvia o ambiente, e o toque dos tambores parecia ditar o ritmo dos seus próprios passos. Ela descobriu uma liberdade que há muito não sentia, uma vontade de ser mais leve, mais espontânea. Ele descobriu que podia ser mais do que um empregado dedicado, que podia ser alguém com quem se podia sonhar. Mas nem tudo seria simples. Um olhar trocado trouxe dúvidas e uma leve inquietação. Aquela noite, que prometia ser só uma aventura, despertou sentimentos que nenhum dos dois sabia nomear. Ao final da festa, quando o silêncio da madrugada começou a tomar conta, ela sentiu que algo havia mudado dentro dela. Mas havia também um conflito interno,
Aquele desejo de aventura queria se manter livre, enquanto o coração já buscava algo mais. De volta ao café, o aroma do café fresco na manhã seguinte parecia ter um sabor diferente. Eles sabiam que a rotina nunca mais seria a mesma. O café amanheceu silencioso naquela segunda-feira, como se ele próprio tentasse absorver a transformação que havia ocorrido na noite anterior. As mesas de madeira, ainda brilhando com o reflexo da luz do sol que entrava pelas janelas, pareciam testemunhas mudas do início de algo novo. Ela abriu as portas com um sorriso que tentava ser tranquilo, mas que escondia um turbilhão de pensamentos. Naquela manhã, o aroma do café parecia menos rotineiro e mais carregado de significados, como se cada xícara trouxesse um pouco do que ficará no ar durante a festa. Ele chegou cedo, como sempre, preparando os utensílios, ajeitando as mesas e enchendo a cafeteira com água fresca. O olhar dele encontrou o dela por um instante, e ali, naquele pequeno gesto, ambos sentiram o peso das decisões que precisavam tomar. Ela sabia que aquele momento poderia mudar tudo, não apenas a relação entre eles, mas o rumo do café, da sua vida e, principalmente, do que sentia. Decidiu, então, que precisaria manter o equilíbrio entre a responsabilidade e o desejo que brotava dentro dela. O verão continuava quente, com o sol dourado iluminando as ruas e enchendo o mar de vida. A cidade respirava suas tradições, e a festa da maré havia deixado um rastro de alegria, mas também de inquietação. Para ela, aquela noite tinha sido um ponto de ruptura, um convite para repensar o que queria do futuro. O jovem empregado, por sua vez, sentia a mudança de forma diferente. Era a primeira vez que se permitia sentir algo tão intenso, misturado com a lealdade que nutria por aquele café e por aquela mulher que, mesmo distante, despertava um calor que ele tentava esconder. Aquele sentimento novo trazia insegurança, mas também coragem para enfrentar o que viesse. Nos dias que se seguiram, pequenas reviravoltas começaram a aparecer. Primeiro, um erro de comunicação que quase comprometeu uma reserva importante para um evento tradicional da cidade. Ela ficou irritada, mas ele mostrou habilidade e rapidez para resolver a situação, ganhando seu respeito. Depois, uma carta endereçada a ela, mas entregue por engano ao café, trouxe uma confusão que mexeu com sua confiança. Era uma carta antiga, de um amor do passado, e ela se viu revivendo dúvidas que julgava superadas. Essas situações aparentemente pequenas criaram uma tensão entre eles, uma mistura de desconfiança e aproximação, onde o medo de se entregar era tão grande quanto a vontade de se arriscar. Enquanto isso, a comunidade local observava com curiosidade e cautela. A cidade era pequena, cheia de tradições e histórias que moldavam o comportamento de seus habitantes. O café, ponto de encontro antigo, representava mais do que um negócio, era uma referência cultural. Mudanças no seu funcionamento, como a reforma ousada que ela começava a planejar, geravam reações contrárias. Muitos temiam que a modernização apagasse a alma do lugar. O conflito interno dela crescia. Investir na reforma poderia significar o crescimento e a modernização, mas também o risco de perder aquilo que tornava o café especial. Além disso, havia um impacto direto no emprego dele, que começava a assumir mais responsabilidades. A pressão para acertar era enorme. Ele também enfrentava obstáculos. A aparição inesperada de uma antiga paixão, que retornou à cidade justamente naquele momento, despertou nele dúvidas e ciúmes. A mulher era conhecida na comunidade, e sua presença trouxe à tona sentimentos que ele não sabia como lidar. Por mais que tentasse, não conseguia esconder a inquietação que isso provocava nela. Para completar, ela contava com o apoio de sua melhor amiga, uma mulher cheia de sonhos e ambições para o café. Ela acreditava que a expansão era o caminho certo e incentivava a protagonista a investir no futuro. Já o irmão do jovem empregado, que ainda buscava seu lugar no mundo, também interferia, trazendo suas próprias questões e desejos que afetavam o rumo das decisões. No meio de tudo isso, eles começaram a perceber que a relação entre eles não poderia continuar sendo só um jogo de momentos, havia algo maior, um sentimento que exigia coragem para ser enfrentado. As tradições culturais da cidade,
as festas e a valorização das raízes impactavam suas decisões, criando um pano de fundo que tornava tudo mais complexo. Cada escolha reverberava não só na vida pessoal, mas também na percepção da comunidade. Ela experimentou momentos de vulnerabilidade, quando, sozinha no café, sentiu o peso das responsabilidades e da dúvida. Ele também teve suas noites inquietas, pensando no que poderia perder e no que ainda poderia conquistar. Durante aquele verão, a vida no café foi se transformando, passo a passo. As conversas entre eles se tornavam mais sinceras, as risadas mais frequentes e os silêncios menos tensos. Mas nada acontecia sem esforço. Cada avanço exigia sacrifícios, uma noite dedicada a reuniões, um investimento financeiro, um medo enfrentado. Foi no meio dessa rotina que ela percebeu que a aventura que buscava havia se tornado algo maior, um desafio para seus próprios limites emocionais. E ele, que sempre fora discreto, começava a se abrir para um futuro incerto, porém cheio de possibilidades. O tempo passava e a história se desenhava entre a tradição e a modernidade, entre o medo e a esperança, entre o desejo e a razão. O verão, com sua intensidade, trouxe mudanças que nenhum dos dois poderia ignorar. Eles estavam prestes a descobrir que a noite de aventuras que começou como um simples desejo seria o início de uma transformação que tocaria não só seus corações, mas toda a cidade. Os primeiros dias após a festa foram marcados por um silêncio carregado de expectativas e hesitações. O café, com suas janelas abertas para a brisa salgada do mar, parecia esperar, assim como ela e ele. A cidade, que vivia sob o ritmo das marés e das festas tradicionais, assistia àquela pequena revolução silenciosa com olhares curiosos e sussurros. Ela passava as manhãs revisando os planos da reforma, folheando os catálogos de móveis e sonhando com um espaço que pudesse unir o antigo e o novo, a tradição e a modernidade. Cada detalhe era pensado com carinho, mas também com medo, o medo de perder a essência que fazia daquele café um lugar tão querido. O jovem empregado, por sua vez, assumirá novas tarefas. Com a perspectiva da reforma, precisaria mostrar mais iniciativa, mais liderança, uma responsabilidade que o assustava, mas que ele abraçava com determinação. A relação entre os dois começava a se transformar. As conversas tornavam-se mais frequentes, as confidências mais sinceras. Num final de tarde quente, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, ela o convidou para uma conversa franca. Sentaram-se numa mesa do café, rodeados pelo aroma do café recém-passado e pelo som suave das ondas. Tenho medo de errar, confessou ela, olhando para o horizonte. Essa reforma pode ser o que vai salvar o café, mas também pode destruir tudo o que construímos. Ele assentiu, compreendendo. A mudança assusta, mas às vezes é o que precisamos para crescer. Naquele momento, entre as palavras ditas e as não ditas, ambos perceberam que não estavam sozinhos nessa jornada. Porém, a cidade não recebia novidade com tanta facilidade. Os moradores mais tradicionais viam a ideia da reforma como uma ameaça à identidade local. No mercado, nas rodas de conversa, o assunto se espalhava como fogo. Alguns frequentadores antigos ameaçavam parar de vir ao café, enquanto outros defendiam a modernização como um passo necessário para o futuro. Essa tensão social foi a primeira grande barreira a ser enfrentada. A pressão comunitária criou uma atmosfera pesada, em que cada decisão era analisada sob uma lente crítica. Além disso, a antiga paixão do jovem reapareceu de forma inesperada. Ela retornou à cidade para visitar familiares e não hesitou em procurar o café. A visita, planejada para ser discreta, acabou sendo motivo de comentários e olhares que não passaram despercebidos. Ele se viu dividido entre o passado e o presente, entre o conforto conhecido e o desconhecido que começava a sentir. Essa situação criou uma reviravolta média, pois trouxe à tona inseguranças que ele tentava esconder, e fez com que ela questionasse o real lugar que ocupava em seu coração. Enquanto isso, a melhor amiga dela, animada e cheia de planos, começou a trabalhar numa proposta de expansão para o café, sonhando em abrir uma filial numa cidade vizinha. A motivação da amiga era clara:
transformar o negócio em algo maior, com alcance e reconhecimento, mas isso também aumentava a pressão sobre a protagonista para tomar decisões difíceis. O irmão do rapaz, em paralelo, vivia sua própria luta. Buscando emprego e um propósito, ele se aproximava do café, querendo ajudar, querendo pertencer. Sua motivação era a de encontrar estabilidade e provar que podia ser útil. Essa subtrama criava conexões interessantes com a trama principal, mostrando que as histórias individuais podiam influenciar o todo. No meio de tudo isso, eles encontraram tempo para momentos de intimidade e vulnerabilidade. Num sábado chuvoso, enquanto o café estava vazio, conversaram sobre sonhos e medos. Ela falou das noites em que se sentia só, da pressão de ser forte o tempo todo. Ele revelou suas dúvidas sobre o futuro, sobre conseguir corresponder às expectativas. Esses momentos foram decisivos para criar uma conexão emocional real e gradual, que sustentaria o que vinha pela frente. Porém, os obstáculos não diminuíram. A pressão financeira aumentava, o medo da rejeição da comunidade se fazia presente, e as dúvidas internas criavam barreiras invisíveis. Em meio às tensões, a cultura local continuava a ser um elemento vivo na história. A festa da maré, as danças tradicionais, as receitas que ela mantinha no café, tudo isso representava mais que simples hábitos, era a identidade da cidade, que influenciava decisões e atitudes. Essa influência cultural foi explorada de forma realista. A resistência à reforma não era apenas teimosia, mas o reflexo de um povo que valoriza suas raízes e teme a perda delas. A história caminhava para um equilíbrio delicado, entre o respeito ao passado e a necessidade de evolução. Nesse cenário, uma pequena reviravolta apareceu quando, durante uma reunião comunitária, a protagonista ouviu depoimentos emocionados de frequentadores antigos que compartilhavam memórias ligadas ao café. Essas histórias tocaram seu coração e reforçaram a ideia de que qualquer mudança deveria preservar aquilo que fazia daquele lugar um lar. Ela decidiu, então, adaptar o projeto de reforma, incorporando elementos tradicionais ao novo design, buscando um diálogo entre o antigo e o moderno. Essa decisão marcou uma virada média na trama, pois mostrou a capacidade dela de ouvir, de se adaptar e de encontrar soluções que unissem interesses divergentes. Ao mesmo tempo, ele precisou enfrentar seus próprios fantasmas e se posicionar diante da antiga paixão. Depois de muita reflexão, tomou a decisão de ser honesto consigo mesmo e com ela, confessando seus sentimentos verdadeiros. Esse gesto, ainda que simples, teve consequências profundas, pois abriu espaço para que o relacionamento deles se tornasse mais sólido, porém também mais vulnerável. Os meses avançavam, e o outono chegava com suas cores quentes e uma atmosfera de renovação. O café começava a ganhar nova vida, com as mudanças visíveis, mas também com respeito mantido às tradições. As pequenas vitórias, conquistadas com esforço e sacrifício, deram a eles esperança e coragem para seguir em frente. O público da cidade, pouco a pouco, foi se rendendo à ideia de que era possível evoluir sem perder a essência. E entre aromas de café, o som das ondas e a força das tradições, a história de uma noite de aventura começou a se transformar em uma história de amor verdadeiro, construída com paciência, respeito e coragem. O outono avançava lentamente, pintando as árvores com tons de dourado e cobre, enquanto o café começava a se transformar sob as mãos cuidadosas de quem acreditava no futuro. As primeiras mudanças já eram visíveis, a fachada recebia uma pintura nova, com cores que respeitavam a tradição local, enquanto o interior ganhava detalhes que mesclavam o rústico com o moderno. O cheiro do café recém-moído misturava-se ao aroma das tintas e vernizes, criando uma mistura inesperada, mas acolhedora. Apesar da transformação física, o verdadeiro desafio estava nas relações que se desenrolavam ali dentro, especialmente entre ela e ele. A confiança, delicada como um fio, precisava ser testada e fortalecida para resistir às tempestades que ainda viriam. Naquela manhã, o clima era diferente. Uma neblina suave cobria a cidade, deixando as ruas silenciosas e misteriosas. Ela chegou cedo ao café, como de costume, mas percebeu que algo estava fora do lugar. O diário de anotações,
onde registrava todas as tarefas e ideias, havia desaparecido. A sensação de invasão não era apenas física, parecia que alguém havia tentado mexer em seus planos, em seus sonhos. Ele chegou logo em seguida, e ao notar seu olhar preocupado, não hesitou em oferecer ajuda. Juntos, vasculharam cada canto, mas o diário não apareceu. A perda representava mais que um caderno, era a materialização dos esforços, dos detalhes que fariam a reforma acontecer. A tensão aumentou, e pela primeira vez, ela se sentiu vulnerável diante dele. Compartilhou o peso da frustração e da insegurança, permitindo que ele visse as rachaduras que tentava esconder. Ele, por sua vez, prometeu que ajudaria a recuperar o que fosse possível, e que juntos encontrariam uma solução. Essa promessa marcou uma pequena reviravolta na história, pois estreitou ainda mais a ligação entre os dois. Enquanto isso, a antiga paixão do rapaz continuava a rondar o café, sem aparente intenção de desaparecer. Ela aparecia em momentos inesperados, trazendo lembranças que mexiam com emoções que ele tentava esquecer. Esse fantasma do passado criou um obstáculo significativo para o relacionamento em construção. Além disso, a pressão da comunidade para que o café mantivesse seu perfil tradicional tornava as decisões cada vez mais difíceis. A cada passo na reforma, surgiam críticas, dúvidas e até boatos que ameaçavam desacreditar o projeto. Ela precisou reunir forças para enfrentar essas vozes, defendendo a ideia de que o café poderia ser um espaço onde passado e futuro coexistissem em harmonia. No meio dessa luta, um convite inesperado surgiu. A prefeitura ofereceu a chance de participar de um festival gastronômico regional, que reuniria produtores locais e negócios tradicionais. Era uma oportunidade para mostrar a nova face do café, mas também um teste de resistência. Preparar o café para o festival significava noites sem dormir, planejamento minucioso e a necessidade de contar com a colaboração de toda a equipe. Ela e ele se uniram de forma intensa, cada um dando o melhor de si, mesmo quando o cansaço ameaçava dominar. Durante esses dias, o relacionamento deles ganhou profundidade. Conversas sinceras surgiam entre os preparativos, revelando medos, sonhos e expectativas. Ela mostrou sua força e determinação, mas também sua sensibilidade, deixando que ele conhecesse seus momentos de fragilidade. Ele, por sua vez, demonstrou coragem e lealdade, mesmo quando os fantasmas do passado insistiam em aparecer. O festival foi um marco. O café, com sua mistura de tradição e inovação, encantou o público. Os pratos que resgatavam receitas antigas ganharam toques contemporâneos, e o ambiente acolhedor fez do espaço um refúgio para todos. Essa conquista foi uma vitória média, pois mostrou que o esforço conjunto podia superar os desafios externos. No entanto, a alegria teve seu custo. Durante a preparação, uma falha no fornecimento de um ingrediente essencial ameaçou comprometer a participação. O problema exigiu rapidez na resolução e um sacrifício pessoal. Ele precisou buscar um insumo em uma cidade vizinha, enfrentando horas de viagem e desgaste físico. Essa demonstração de comprometimento fortaleceu ainda mais a relação, mostrando que o amor e a amizade exigem esforço e entrega. Enquanto isso, a melhor amiga dela intensificava seus planos de expansão, trazendo novas ideias e sugestões. Embora sua motivação fosse genuína, ela nem sempre compreendia os limites e o tempo que a protagonista precisava para equilibrar tudo. Esse conflito criou uma tensão interessante, que exigia negociações e acordos. Paralelamente, o irmão do jovem empregado conseguiu uma oportunidade de trabalho, aliviando a pressão que sentia para ajudar no café, mas abrindo espaço para que ele pudesse se dedicar mais ao emprego e ao relacionamento. Com o passar das semanas, o café virou um símbolo de transformação para a cidade, um lugar onde a tradição era celebrada, mas onde o novo tinha espaço para florescer. As noites se tornaram momentos preciosos para eles, onde podiam conversar sem pressa, compartilhar sonhos e enfrentar dúvidas. Ela enfrentava seu conflito interno, a vontade de ser livre, de não se prender a algo que pudesse ferir, e ao mesmo tempo, o desejo crescente de construir um amor verdadeiro. Ele lutava para superar as inseguranças, para acreditar que merecia aquilo que estava nascendo entre eles.
Em uma noite especial, sob o céu estrelado e com o som das ondas ao fundo, eles finalmente se entregaram a um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. Aquele momento representou uma grande reviravolta emocional, pois rompeu barreiras e fortaleceu os laços. Mas a história ainda guardava surpresas e desafios que precisariam ser enfrentados. O ar da manhã trazia um frescor diferente, como se a cidade respirasse renovada após a energia do festival. No café, a luz suave entrava pelas janelas, iluminando as mesas recém-reformadas, que misturavam madeira antiga com detalhes modernos. Ela entrou, com um sorriso tímido, e percebeu que o ambiente refletia sua própria transformação. O antigo encontrava o novo de forma harmoniosa. Ele já estava lá, organizando as xícaras e limpando as mesas. O olhar que trocaram tinha uma ternura diferente, carregada de cumplicidade e esperança. A noite anterior, com seu abraço sob as estrelas, havia marcado o início de algo novo, mas também desafiador. O dia começou cheio de movimento, com clientes que elogiavam as mudanças no café, mas também com a pressão constante das demandas diárias. A rotina mostrava que, apesar das conquistas, o caminho ainda era cheio de obstáculos. Um dos desafios imediatos era a chegada de fornecedores que começavam a questionar as mudanças e as novas práticas adotadas para modernizar o negócio. Alguns resistiam às novas formas de pagamento e pedidos, preferindo métodos antigos que, apesar de mais lentos, pareciam seguros para eles. Essa resistência criou um impasse que precisou ser resolvido com paciência e negociação. Ela decidiu tomar a frente das conversas, mostrando que o respeito às tradições não significava resistência ao progresso. Seu carisma e firmeza começaram a conquistar aliados, mas o processo foi lento e exigiu noites de trabalho e conversas sinceras. Paralelamente, ele se dedicava a formar uma equipe mais preparada e engajada. Organizava treinamentos informais para que os colegas conhecessem as novidades, aprendendo a usar os equipamentos novos e aprimorando o atendimento. Esse esforço conjunto fortaleceu o café, mas também revelou a necessidade de confiança mútua. A cada passo, eles precisavam acreditar no potencial um do outro e do projeto. O conflito interno dela seguia presente. Entre o desejo de mudar e o medo de errar, havia momentos em que se questionava se estava pronta para um amor que exigia entrega. Era uma luta silenciosa, que fazia seu coração acelerar e seu corpo se encher de dúvidas. Ele, por sua vez, enfrentava a dificuldade de lidar com as expectativas da família e da comunidade. O irmão, que agora tinha um emprego estável, apoiava, mas os olhares alheios e os comentários discretos criavam uma pressão invisível. Durante uma tarde chuvosa, eles tiveram uma conversa decisiva. Sentados numa mesa junto à janela, observando as gotas que escorriam, falaram sobre seus medos, suas inseguranças e seus sonhos. Ela revelou a ansiedade que sentia por abrir o coração e confiar plenamente. Ele confessou o receio de perder o que construíra, mas também a vontade de se entregar. Foi um momento de vulnerabilidade mútua, onde as máscaras caíram e a sinceridade prevaleceu. Nesse clima, surgiu uma oportunidade inesperada. A prefeitura anunciou um programa de incentivo a pequenos negócios locais, com apoio financeiro e técnico para quem quisesse investir em melhorias. A notícia foi recebida com entusiasmo, mas também com a consciência de que a concorrência seria acirrada e que o processo exigiria documentação, planejamento detalhado e comprometimento. Ela viu nisso uma chance de acelerar a reforma e implementar ideias que vinham guardando há meses. Ele, disposto a ajudar, se prontificou a cuidar da parte burocrática, estudando e aprendendo sobre os processos. Essa reviravolta média trouxe uma nova dinâmica à história, pois mostrou que o sucesso seria resultado de esforço e trabalho em equipe. Ao mesmo tempo, a antiga paixão do rapaz voltou a aparecer, desta vez com um gesto inesperado, um convite para um encontro, que ele recusou sem hesitar, reafirmando sua escolha. Esse episódio representou um passo importante na consolidação do relacionamento entre os protagonistas, embora ainda deixasse cicatrizes e lições a serem assimiladas. No meio dessa correria, a melhor amiga dela ofereceu apoio, mas também trouxe opiniões que às vezes geravam dúvidas.
Sua motivação de expandir o negócio criava tensões, pois nem sempre suas ideias estavam alinhadas com o ritmo que a protagonista conseguia manter. Eles precisaram aprender a negociar, a ouvir e a entender limites. O irmão do jovem empregado, apesar do novo emprego, continuava próximo, criando laços com os demais funcionários e mostrando que o café era mais que um local de trabalho, era uma segunda casa. As conexões emocionais entre todos se fortaleceram, criando uma rede de apoio que ajudaria a enfrentar os desafios. No meio dessa trajetória, momentos sensoriais marcantes aconteceram. Um dia, ao preparar um café especial para um cliente, ela sentiu o aroma intenso que trouxe memórias de sua infância, aquecendo o coração e reforçando a importância de preservar tradições. Em outra ocasião, ele percebeu o som suave do mar ao fundo, que acalmava seus pensamentos e lhe dava força para continuar. Esses detalhes tornaram a história mais viva, aproximando o leitor da experiência dos personagens. A cultura local, presente em cada detalhe do café, influenciava as escolhas, desde o cardápio até a decoração. Eles sabiam que respeitar essas raízes era essencial para conquistar a confiança da comunidade. Mas, apesar dos avanços, os obstáculos continuavam. A burocracia para acessar os incentivos da prefeitura se mostrou mais complexa do que esperavam, exigindo documentos que precisavam ser buscados em arquivos antigos e contatos difíceis de localizar. Esses contratempos testaram a paciência e a determinação deles, que aprenderam a lidar com a frustração e a encontrar soluções criativas. Ao final do mês, o café já mostrava mudanças visíveis, e os clientes mais antigos começavam a aceitar as novidades. As conversas no mercado sobre o local agora misturavam elogios e curiosidade. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Ela e ele, mesmo exaustos, encontravam forças para celebrar as pequenas vitórias, conscientes de que o sucesso era um processo gradual. Em um momento de descanso, sentados no banco em frente ao café, observaram a movimentação da cidade, sentindo que faziam parte de algo maior. A história, que começou com uma noite de aventura, ganhava contornos de cumplicidade e esperança, mostrando que o amor verdadeiro nasce do esforço, do respeito e da coragem para enfrentar o desconhecido. O inverno começava a se anunciar, trazendo consigo noites mais longas e um ar fresco que envolvia a cidade. No café, as janelas agora tinham cortinas leves que dançavam suavemente com o vento, e o ambiente estava aquecido por um pequeno fogão a lenha, que criava uma atmosfera acolhedora para os clientes que buscavam abrigo do frio. Ela chegou cedo naquela manhã, envolvendo-se num chale que tinha cores terrosas, refletindo sua conexão com a terra e a tradição local. Ao entrar, sentiu o aroma reconfortante de café moído na hora e o som distante das ondas quebrando na praia próxima. Era o tipo de manhã que convidava a reflexões profundas. Sentou-se numa mesa perto da janela, abrindo o caderno onde anotava as tarefas, os pensamentos e os planos para o café. A sensação de controle era necessária para enfrentar os desafios que se acumulavam. Ele chegou pouco depois, com um sorriso que buscava tranquilizá-la, trazendo notícias sobre a burocracia para o incentivo da prefeitura. Ainda havia pendências, documentos antigos que precisavam ser localizados e processos que atrasavam o acesso aos recursos. Mesmo diante das dificuldades, a determinação deles não vacilava. A relação crescia a cada desafio, e a confiança se fortalecia, ainda que as inseguranças permanecessem, especialmente dela, que ainda lutava contra o medo de se entregar totalmente. Nesse cenário, a comunidade começou a se mostrar mais receptiva, principalmente após a realização de um evento cultural no café, que uniu música tradicional, culinária local e histórias antigas contadas pelos moradores mais velhos. A iniciativa foi um sucesso, trazendo novos clientes e despertando o interesse da imprensa local, que fez uma pequena reportagem destacando o papel do café como ponto de encontro e preservação da cultura. Essa conquista criou uma reviravolta média, pois abriu portas para novas oportunidades,
mas também aumentou a responsabilidade sobre os protagonistas. No entanto, o crescimento trouxe novas tensões. A amiga dela, que sonhava com a expansão do negócio, sugeriu uma parceria com uma empresa maior, o que gerou um debate intenso. Ela, preocupada com a preservação da identidade do café e da comunidade, resistiu à ideia, enquanto a amiga via na parceria uma chance de acelerar o sucesso. Esse conflito gerou um distanciamento temporário entre as duas, que precisaram de tempo para compreender as perspectivas uma da outra. Enquanto isso, o jovem empregado enfrentava sua própria batalha interna. A antiga paixão ainda enviava mensagens, tentando reacender algo do passado, mas ele permanecia firme, buscando construir algo novo e verdadeiro. Esse dilema criou uma pequena reviravolta, pois testou a força da decisão tomada e a capacidade de resistir às tentações que poderiam fragilizar o relacionamento. O irmão dele, que acompanhava os passos da reforma e o crescimento do café, decidiu investir parte do dinheiro do novo emprego para ajudar na compra de equipamentos modernos que facilitaram o trabalho da equipe. Esse gesto trouxe uma alegria genuína, mostrando que o esforço coletivo era fundamental. Durante um fim de semana chuvoso, ela e ele aproveitaram para explorar juntos a cidade, visitando mercados locais, lojas de artesanato e espaços culturais. Essa imersão na cultura regional reforçou o sentimento de pertencimento e deu novas ideias para o café. Essas experiências sensoriais foram importantes para fortalecer a conexão entre eles, criando memórias que os uniriam ainda mais. Porém, nem tudo era fácil. O inverno trouxe dias de pouca movimentação, o que afetou financeiramente o negócio. O café precisou buscar alternativas para manter a clientela, como oferecer promoções e eventos temáticos que atraíssem o público. A luta constante contra os altos e baixos do comércio revelou que o sucesso não seria um caminho linear, mas cheio de altos e baixos. Ela enfrentou seu conflito interno com coragem, buscando apoio nos amigos e no próprio rapaz, que sempre a encorajava a não desistir. A relação deles amadurecia, marcada por diálogos honestos, demonstrações de carinho e o enfrentamento conjunto das adversidades. O café, que começava como um simples ponto de encontro, tornava-se um símbolo de esperança e renovação para a cidade, inspirando outras pequenas iniciativas. A cultura local, com suas festas, músicas e sabores, permeava cada decisão e inspirava as ações da protagonista, que entendia que respeitar essas raízes era fundamental para o sucesso e para a aceitação da comunidade. A melhor amiga, após um período de afastamento, retornou com uma proposta mais alinhada às expectativas dela, mostrando que a amizade e o respeito às diferenças eram essenciais. O diálogo aberto permitiu a reconstrução da parceria, agora mais sólida e baseada na compreensão. No final daquele capítulo da vida deles, sentaram-se na varanda do café, observando as estrelas que começavam a brilhar no céu claro de inverno. Ali, entre confidências e promessas, consolidaram um amor que, apesar dos desafios, mostrava-se forte e verdadeiro. A primavera começou a despontar tímida na cidade, pintando as ruas com flores coloridas e um ar de renovação. O café, que havia passado por meses de transformação, agora exibia sua nova identidade, uma mistura harmoniosa entre o passado e o presente, refletindo o coração de quem o comandava. As manhãs eram preenchidas pelo burburinho dos clientes, que apreciavam o aroma do café fresco e o calor humano do ambiente. Ela chegava cedo todos os dias, com os olhos brilhando de esperança, e ele, sempre pontual, estava pronto para enfrentar os desafios que ainda surgiam, mesmo que em menor número. O esforço constante começava a render frutos, e a comunidade finalmente parecia abraçar a nova fase do café. Entretanto, uma grande reviravolta estava prestes a acontecer. Durante uma visita inesperada de um inspetor da prefeitura para verificar a conformidade dos documentos do incentivo recebido, uma pequena irregularidade foi detectada, um atraso na entrega de um documento essencial para a renovação da licença comercial. Embora a falha fosse administrativa e sem intenções negativas, ela poderia resultar em multas e até mesmo em uma suspensão temporária das atividades. A notícia caiu como um balde de água fria, ameaçando abalar a confiança construída com tanto esforço.
Para lidar com a situação, ela precisou manter a calma e a objetividade, reunindo todos os documentos possíveis e solicitando ajuda de um contador confiável da cidade. O processo exigiu paciência e dedicação, com diversas idas e vindas aos órgãos públicos, que funcionavam em horários limitados e com burocracias próprias. Esse período de tensão foi uma grande reviravolta, pois testou não apenas a capacidade administrativa da protagonista, mas também a união entre ela e o rapaz. Ele se mostrou um apoio fundamental, acompanhando-a em cada passo, animando-a nos momentos de desânimo e participando ativamente das reuniões. Enquanto isso, a antiga paixão do jovem apareceu novamente, desta vez para oferecer uma colaboração inesperada no café, uma parceria que poderia ajudar a promover o local nas redes sociais e atrair novos clientes mais jovens. Essa proposta gerou uma reviravolta média, pois dividiu opiniões e colocou à prova a confiança entre os protagonistas. Ela, apesar de desconfiada, viu uma oportunidade de crescimento, enquanto ele precisou reafirmar seu compromisso, deixando claro que sua prioridade era o relacionamento presente. A decisão final foi por aceitar a colaboração, mas estabelecendo regras claras para garantir que não haveria interferências pessoais ou mal-entendidos. A amiga dela, após o período de afastamento, voltou com uma nova motivação: organizar um evento beneficente no café, que reuniria artistas locais e arrecadaria fundos para uma causa importante da região. A proposta trouxe esperança, mas também a necessidade de organizar muitos detalhes em pouco tempo. Esse desafio criou uma reviravolta grande na trama, pois exigiu o envolvimento de todos, testes de liderança e a capacidade de resolver imprevistos com criatividade. Eles trabalharam lado a lado para planejar o evento, desde a escolha do repertório musical até a decoração do espaço, sempre buscando respeitar as tradições locais e promover o senso de comunidade. No meio dessa preparação, ela enfrentou um conflito interno significativo: a dúvida sobre o que o futuro lhes reservava. O medo de perder a liberdade conquistada e a insegurança sobre os sentimentos que cresciam a cada dia a deixavam inquieta. Ele, sensível a essas emoções, procurava maneiras de mostrar que o amor não precisava ser uma prisão, mas sim um espaço seguro para crescerem juntos. A relação deles se fortalecia, ainda que não isenta de tensões naturais. Momentos de vulnerabilidade foram compartilhados, incluindo conversas sinceras sobre expectativas, medos e sonhos. O evento beneficente foi um sucesso. A comunidade compareceu em peso, trazendo energia e apoio que superaram todas as expectativas. A música ao vivo, as comidas típicas e as histórias compartilhadas criaram uma atmosfera mágica, onde passado e presente se encontraram em perfeita harmonia. Essa vitória trouxe uma sensação de realização e pertencimento, mas também mostrou que o trabalho nunca termina. O esforço contínuo era o preço para manter o café vivo e pulsante. Naquela noite, sob um céu estrelado, ela e ele caminharam pela praia, sentindo a brisa suave e o som das ondas. Foi um momento de silêncio confortável, onde as palavras eram desnecessárias. Eles haviam construído algo precioso, não apenas um negócio, mas uma conexão verdadeira, baseada em respeito, confiança e amor. No entanto, a história ainda reservava surpresas, e as mudanças que a primavera anunciava eram também sinais de que novos ventos soprariam, trazendo desafios e oportunidades. O verão começou a aquecer a cidade, trazendo dias longos e cheios de luz que pareciam encher o café de uma energia vibrante. As flores no jardim da entrada floresciam em profusão, enquanto a brisa marítima acariciava as ruas e levava consigo o aroma inconfundível do café recém-preparado. O ambiente refletia o clima de renovação e esperança que pulsava no coração dos protagonistas. Após o sucesso do evento beneficente, o café tornou-se um ponto de encontro ainda mais importante para a comunidade. A visibilidade e o prestígio conquistados abriram portas para parcerias e convites para participar de feiras e festivais culturais na região. Eles sabiam, porém, que cada avanço exigiria planejamento cuidadoso e trabalho árduo. Ela, com sua personalidade determinada e apaixonada, abraçava esses desafios com entusiasmo, ainda que sentisse o peso das responsabilidades acumuladas.
Sua organização e visão estratégica foram essenciais para transformar oportunidades em conquistas reais. Ele, sempre atencioso e dedicado, assumia com alegria as tarefas operacionais e o relacionamento com fornecedores e clientes, tornando-se um pilar fundamental na estrutura do café. Uma grande reviravolta aconteceu quando um empresário local, conhecido por apoiar iniciativas culturais, ofereceu a possibilidade de financiar a criação de uma segunda unidade do café, em um ponto estratégico da cidade. A proposta representava um sonho, mas também um enorme desafio. Aceitar significava arriscar o que haviam construído, enfrentar uma nova burocracia e administrar uma equipe maior. Essa reviravolta grande trouxe uma onda de incertezas e discussões intensas entre eles. A decisão precisava ser tomada com sabedoria, considerando não apenas o lado financeiro, mas a preservação da identidade do negócio e o impacto na comunidade. Enquanto refletiam, a antiga paixão do rapaz reapareceu de forma mais incisiva, tentando convencer o jovem a deixar o café e partir para um projeto pessoal em outra cidade. Ele recusou, reafirmando seu compromisso, mas a situação aumentou a tensão e provocou uma conversa profunda entre o casal sobre prioridades e sonhos. No meio dessas turbulências, a amiga dela, que agora estava completamente integrada ao projeto, propôs a criação de um programa de cursos e oficinas no café, voltado para ensinar técnicas de barista e culinária típica. A ideia ganhou força rapidamente, pois além de atrair novos clientes, fortaleceria o papel do café como centro cultural e educacional. A implementação desse programa foi uma reviravolta média, que exigiu empenho para organizar os conteúdos, recrutar profissionais e divulgar as atividades. Durante as primeiras semanas, os protagonistas enfrentaram dificuldades para equilibrar o atendimento diário com as oficinas, mas conseguiram administrar a rotina com a ajuda de voluntários da comunidade. O conflito interno dela ganhou novas nuances. Dividida entre o desejo de crescer profissionalmente e o medo de perder a simplicidade que tanto valorizava, ela buscava no relacionamento a força para seguir em frente. Ele, por sua vez, precisava aprender a lidar com as expectativas e a pressão que a expansão impunha, mantendo-se fiel a seus valores e ao amor que crescia. Uma pequena reviravolta trouxe um momento de vulnerabilidade quando um mal-entendido entre membros da equipe causou um atrito, ameaçando a harmonia do ambiente. A protagonista precisou intervir com empatia e liderança, resolvendo o conflito e promovendo o diálogo aberto. Esse episódio fortaleceu a equipe, mostrando que o respeito e a comunicação eram pilares essenciais para o sucesso. Paralelamente, eles começaram a trabalhar na organização do Festival Anual da cidade, evento que reunia música, gastronomia e artesanato, e que se tornará um dos principais símbolos da cultura local. O café teve um papel central, não apenas como participante, mas também como organizador de atividades, promovendo a valorização das tradições e a integração da comunidade. A presença constante desses elementos culturais moldava as decisões dos protagonistas, que buscavam sempre respeitar e celebrar a identidade local. O ambiente ao redor do café mudou com a chegada do verão, as ruas ficaram mais movimentadas, os turistas começaram a aparecer, e o ritmo acelerou. O cheiro de maresia misturava-se ao aroma do café, criando uma atmosfera única e envolvente. No entanto, o aumento do movimento também trouxe desafios logísticos, como a necessidade de ampliar os estoques, contratar mais funcionários e garantir a qualidade no atendimento. Eles enfrentaram esses obstáculos com planejamento e trabalho em equipe, sabendo que cada vitória teria seu preço. A relação entre eles se fortaleceu através de pequenos gestos, o café feito na madrugada para animar um dia cansativo, a troca de olhares no meio do caos, o apoio silencioso nas decisões difíceis. O amor crescia de forma natural e autêntica, sem pressa, mas com intensidade. Ao final do verão, eles se sentaram juntos no jardim do café, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons alaranjados e rosa. Era a celebração de uma etapa conquistada, com a certeza de que muitos outros desafios ainda viriam, mas também a confiança de que estariam juntos para enfrentá-los. O outono chegou com seus ventos frescos e as folhas douradas que caíam lentamente pelas ruas da cidade. O café, agora consolidado como um ponto cultural essencial,
começava a respirar novos ares com a iminente inauguração da segunda unidade. A excitação e o nervosismo tomavam conta dos protagonistas, que sabiam que este era um momento decisivo. Ela, como sempre, mostrava sua força e resiliência, liderando os preparativos com uma energia contagiante. Apesar da carga de trabalho, mantinha sua característica delicadeza e sensibilidade, cuidando dos mínimos detalhes para que tudo saísse perfeito. Ele, dedicado e atento, estava ao seu lado em todas as etapas, coordenando a equipe e garantindo que a essência do café fosse preservada na nova casa. Mas os desafios não tardaram a surgir. A burocracia para a obtenção das licenças da nova unidade se mostrou mais complicada do que o esperado, com exigências que atrasaram o processo por semanas. Isso gerou uma tensão crescente, pois o investimento já começava a pesar financeiramente. Além disso, o aumento da responsabilidade afetava o relacionamento do casal. As discussões, antes pontuais, tornaram-se mais frequentes, alimentadas pelo cansaço e pelo medo de fracassar. Durante esse período, ela enfrentou um conflito interno profundo, o medo de que o sonho se tornasse um fardo, que a felicidade construída pudesse se desfazer sob o peso das expectativas. Ele, por sua vez, também lutava contra seus próprios fantasmas, sentindo-se inseguro quanto ao seu papel naquele novo momento. Em meio a esses desafios, uma grande reviravolta trouxe esperança, a notícia de que um grupo de investidores locais estava interessado em apoiar o projeto, oferecendo recursos e expertise para acelerar a inauguração. Essa oportunidade, no entanto, veio acompanhada de condições e exigências, criando uma tensão entre manter o controle do negócio e aceitar ajuda externa. Após muitas conversas, decidiram aceitar o apoio, mas estabelecendo limites claros para preservar a identidade do café. Enquanto isso, a antiga paixão do rapaz, que já não tinha mais presença constante, reapareceu brevemente para tentar um último contato. Ele, firme em suas decisões, explicou com clareza que seu coração pertencia àquela mulher que compartilhava seus sonhos e desafios. Esse episódio serviu para reforçar a confiança entre o casal, que soube transformar a situação em um momento de crescimento e reafirmação. A amiga dela, agora uma aliada indispensável, organizava ações de divulgação para a nova unidade, criando campanhas que valorizavam a cultura local e a história do café. A reviravolta média dessa fase mostrou a importância do trabalho em equipe e da união para superar obstáculos. O dia da inauguração finalmente chegou, com uma mistura de ansiedade e celebração no ar. A cerimônia simples, mas carregada de significado, reuniu amigos, familiares e membros da comunidade. Eles sentiram a recompensa pelo esforço, mas também a responsabilidade que crescia. Durante a festa, um pequeno incidente gerou uma reviravolta menor, um problema técnico na cozinha que atrasou o atendimento por algumas horas. Embora tenha causado desconforto, a equipe reagiu com profissionalismo e o público compreendeu. Esse episódio reforçou a ideia de que imprevistos fazem parte do caminho e que a paciência e o trabalho conjunto são essenciais. Nas semanas seguintes, o café se estabilizou, mostrando crescimento constante e conquistando novos clientes, incluindo turistas atraídos pela cultura local. No entanto, o casal continuava a enfrentar suas dúvidas e medos internos, aprendendo a lidar com a pressão e a fortalecer a comunicação. A relação, apesar dos altos e baixos, mostrava-se sólida, construída em base de respeito e amor verdadeiro. Durante uma noite tranquila, enquanto observavam as luzes da cidade refletidas no mar, fizeram promessas silenciosas de que estariam juntos, enfrentando qualquer desafio que viesse. O cenário ao redor mudava com as estações, assim como eles mudavam por dentro, amadurecendo, aprendendo e crescendo. O inverno se aproximava novamente, trazendo aquele ar fresco e revigorante que parecia limpar o passado e preparar o terreno para novos começos. O café, agora com suas 2 unidades funcionando plenamente, respirava a força da dedicação e do amor que seus protagonistas haviam colocado em cada detalhe. Mais do que um negócio, o espaço era uma extensão do coração deles, um ponto onde a história, a cultura e as emoções se entrelaçavam em cada canto. Naquela manhã clara, ela acordou cedo,
sentindo um misto de ansiedade e serenidade. Era o dia em que finalmente entregariam o relatório final para a prefeitura, comprovando que todas as pendências haviam sido resolvidas e que o incentivo que mudará suas vidas havia sido aplicado com responsabilidade e transparência. O sentimento de missão cumprida trazia um brilho especial aos seus olhos. A jornada fora longa, marcada por muitos desafios, noites insones e decisões difíceis, mas agora a recompensa começava a aparecer de forma concreta e visível. Ele chegou pouco depois, trazendo na mão um buquê simples de flores do campo, símbolo da simplicidade e da beleza do que haviam construído juntos. O sorriso no rosto dele era o reflexo da cumplicidade que crescia a cada dia, da parceria que os sustentava mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto caminhavam até o café, conversavam sobre os próximos passos, sobre os sonhos que ainda desejavam realizar e sobre o futuro que agora parecia promissor e aberto. O relatório foi entregue e, para a alegria deles, aprovado sem ressalvas. Era o reconhecimento de todo o esforço, um sinal claro de que haviam conquistado não apenas um apoio financeiro, mas a confiança da comunidade e das autoridades. Nos dias seguintes, a movimentação no café aumentou ainda mais. Clientes antigos e novos passaram a frequentar os dois espaços, atraídos pela atmosfera acolhedora, pela qualidade do serviço e pelo compromisso com as tradições locais. Ela sentia-se realizada, mas nunca acomodada. Sabia que o sucesso era fruto de trabalho constante e que o caminho ainda teria curvas. O relacionamento com ele, agora mais maduro, refletia essa sabedoria. As conversas sobre o futuro incluíam planos de viagens para conhecer outras culturas, aprender mais sobre café e, principalmente, desfrutar da vida juntos. Uma pequena reviravolta grande aconteceu quando, durante uma entrevista para um jornal regional, foram convidados a participar de um programa de rádio que destacava histórias inspiradoras de empreendedores locais. A oportunidade trouxe visibilidade e a chance de inspirar outras pessoas que também buscavam realizar seus sonhos. No entanto, a fama repentina também trouxe um novo tipo de pressão, exigindo que mantivessem a qualidade e a autenticidade que os definia. No meio dessa novidade, ela sentiu o peso do cansaço acumulado, e uma noite, ao fechar as portas do café, desabou em lágrimas. Ele esteve ao seu lado, oferecendo apoio sem julgamentos, lembrando-a de que a vulnerabilidade era parte da força. Essa demonstração de afeto e cuidado fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles, que passou a ser ainda mais pautado na empatia e na parceria. Em um momento de pausa, decidiram celebrar com um jantar simples, preparado por eles mesmos, usando ingredientes locais e acompanhando uma playlist com músicas que marcaram a trajetória do café. Ali, entre risos e confidências, reafirmaram o compromisso de caminhar lado a lado, enfrentando qualquer desafio com coragem e amor. Enquanto o outono avançava, o café tornou-se um espaço de encontro para jovens e idosos, turistas e moradores, todos unidos pelo desejo de preservar a cultura e compartilhar histórias. As oficinas e cursos cresceram, ampliando o alcance da iniciativa e consolidando o projeto como um exemplo de sucesso e sustentabilidade. Ela, que antes sonhara apenas com uma noite de aventura, agora vivia uma história rica em amor, parceria e realizações. Ele, que se dedicara de corpo e alma ao café, descobria que o verdadeiro valor estava nas conexões humanas que haviam construído. Na última cena daquela jornada, eles sentaram-se juntos na varanda do café, observando o céu estrelado e sentindo a brisa do mar. O silêncio era confortável, cheio de promessas não ditas, de sonhos que ainda aguardavam para serem vividos. Eles sabiam que, apesar das incertezas que a vida trazia, tinham encontrado um no outro um porto seguro, uma fonte inesgotável de força e inspiração. O futuro era uma página em branco, pronta para ser escrita com coragem, paixão e esperança. E assim, entre o aroma do café e o som das ondas, eles começaram a escrever o próximo capítulo, juntos, de mãos dadas, com o coração aberto para o que viesse. Fim. Se você chegou até aqui, escreva fogo nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.